Alô, turma, tudo bem? Aqui é o professor Bernardino, novamente com nossas aulas, né? Nós vamos começar a aula do livro do Bonjour, Física 2, no capítulo 2, que é Trocas de Calor, né? Veremos nesta aula, calor e energia térmica, trocas de calor e variação de temperatura, calor e transformações de energia, trocas de calor e calorímetro. Vamos fazer o seguinte com essas nossas aulas. Vamos dividir em duas aulas. Por ser um assunto muito extenso, então vamos dividir o quê? Nossa primeira aula vai ser calor e energia térmica e troca de calor e variação de temperatura. E a nossa segunda aula, calor e transformação de energia e troca de calor e calorímetro. Então, vamos abordar o nosso tema aqui, né? Vamos aqui ver o calor e a energia térmica. Bem, calor e energia térmica não é científico como física, química, biologia e outras ciências, tais como nutrição e outras ciências, né? O calor, assim como outros vocábulos, adquire um significado específico, o que caracteriza como termo configurando, então, como um termo científico, que, por sua vez, forma a linguagem científica. Tudo tem a sua linguagem. Até vocês, quando estão conversando entre vocês, têm as suas próprias linguagens. A mesma coisa é a linguagem científica. Tem a sua linguagem padrão. Então, quando utilizado para expor fenômenos da ciência. Aqui vamos ver uma breve história sobre Lavoisier e seus experimentos, né? Vamos lá. No final do século XVIII, surgiu uma teoria rival sobre o calor e o frio, que era tentadoramente apeladora, mas totalmente errada. Tinha o nome de a teoria calórica, e o seu principal defensor era o grande químico francês Antoine Lavoisier. Tal como a maioria dos cientistas de sua época, Lavoisier era aristocrata rico que financiava suas próprias investigações. Ele e sua esposa Madame Lavoisier, que ajudava nas suas experiências, chegaram mesmo a contratar o famoso pintor David para pintar o retrato dos dois. Lavoisier realizou experiências para apoiar a ideia errônea, que o calor era uma substância, fluido sem peso que chamava de calor. Pensou que no estado sólido da matéria, as moléculas estariam aglomeradas. E quando lhes adicionava mais calórico, o calórico induzia entre as partículas da matéria e despendia-as. Portanto, a ideia básica é que o calórico era um fluido, que era, como o próprio nome diz, repulsivo, e tinha tendência de separar umas partículas das outras. E essa era a sua noção básica de calor. Como o frio é apenas ausência de calórico ou ausência relativa de calórico. Lavoisier até tinha um aparelho para medir o calórico, que deu o nome de calorímetro. Ele preencheu o compartimento exterior com gelo e no interior realizou experiências que geravam calor. Por vezes a partir de reações químicas, outras a vezes a partir de animais, para determinar a quantidade de calórico que era liberado. Ele recolhia a água do gelo derretido e pesava para calcular a quantidade de calórico gerada por cada fonte. Acho que o mais notável sobre Lavoisier era o fato de ver o calórico como uma substância exatamente comparável com a matéria ordinária, ponto de ter incluído o calórico em sua lista de elementos. É muito fácil falar da quantidade de calor. É de pensar que, sendo um fluido, enquanto falar na quantidade de calor, pensar nela como uma vibração de partículas de matéria, que a outra alternativa era muito mais difícil de... Era um modelo difícil de refutar, porque a se aceitar que existe uma substância que não tem peso, na realidade, para Lavoisier, o calórico era um elemento como oxigênio, como o nitrogênio, azoto, que o gás oxigênio é composto de oxigênio mais calórico. Se retirasse o calórico, o oxigênio talvez lhe precisasse.
Por isso, era um modelo muito difícil de rebater, porque explicava muita coisa. Além disso, a química de Lavoisier é extraordinariamente bem sucedida. No entanto, a história de Lavoisier sobre o calórico foi posta suspeita logo depois. Havia um homem que estava convencido que Lavoisier estava errado e estava determinado a destruir a teoria do calor. O seu nome era Conde Rumford. O Conde Rumford tinha um passado agitado, nascera na América e espiara para os britânicos durante a Revolução e depois de ter sido enviado para o exílio tornara um influente ministro do governo da Baviera. Entre suas várias responsabilidades estava a artilharia, e foi aqui na década de 1790 que começou a pensar como refutar a teoria do calórico, usando a perfuração dos canhões. Rumford tinha reparado que a fricção da perfuração do tambor do canhão gerava imenso calor e decidiu levar a cabo a experiência para medir a sua quantidade. Adaptou a máquina para produzir ainda mais calor, instalando uma broca romba, e tinha de extremidade uma bolsa de água. À medida o canhão rodava a temperatura da água aumentava e acabava por ferver. Quanto mais tempo durava, mais calor era gerado. Para Rumford, que isto demonstrou que o calor deveria ser uma fonte de movimento, que o calor não era uma substância porque podia gerar quantidades indefinidas de calor. E simplesmente por girar o canhão, apesar dos melhores esforços do Conde Rumford, o calórico Lavoisier permaneceu dominante até o final do século XVIII. Bem, aqui nessa aula, nós vimos que a descoberta de Lavoisier classificava o calor como um elemento químico. E quanto mais quente fosse um dos corpos, mais era sua quantidade de calórico, de modo que os corpos quentes transferiam parte do seu calórico para os corpos mais frios. Acreditava-se que a transferência só era interrompida quando os corpos atingissem o equilíbrio térmico. Vimos também que o engenheiro anglo-americano Benjamin Thompson, nosso amigo Conde de Rumford, que fala lá na nossa explicação, quando trabalhava na fabricação de canhões em Munique, na Alemanha, observou que as brocas de aço esquentavam muito ao perfurar um tubo de aço. Notou o aquecimento excessivo produzido pela força de atrito entre o canhão e a broca. Então, argumentou que ocorria uma transformação de trabalho mecânico em calor. Então, só isso, uma transformação de trabalho mecânico em calor, que é a perfuração, que no caso a broca romba, eu vou chamar de uma broca cega, Então, o Conde Rumford definiu o calor como uma forma de energia, que para todas as formas de energia há equivalente em calor. Então, teria um equivalente, Então, a forma de medida dessa energia mecânica deve-se ao físico inglês James Joule, que conseguiu medir com precisão em um experimento que determina a quantidade de calor produzida a partir de uma quantidade determinada de energia mecânica. Então, através desse seguinte aparato que o James Joule começou a fazer nossas medições, Então, o nome nosso físico, James Prescott Joule, 1818-1989, Então, ele montou um equipamento, para determinar equivalentes de calor mecânico, que é com as pás, dentro de uma tampa, dentro de uma espécie de um calorímetro, Então temos aqui um calorímetro cilíndrico, temos aqui uma tampa estanque, então um buraco no meio,
Aí com essa montagem temos palhetas, aqui fica um lado de cá e lado de cá, uma haste no meio, né? Que apoia essa parte que são os remos, na verdade, que os remos vão se atritar com as palhetas, né? Para produzir a temperatura. Temos o tambor, onde vai ficar enrolado a nossa barbante ou linha, né? Uma alavanca para poder girar para, né? As linhas, as massas, vai ser presa nessas linhas, e duas polias, P1 e P2. Temos uma régua para saber exatamente a quantidade de centímetro que uma massa dessa cai, e o termômetro, né? Para poder medir a temperatura que é produzida por essa fricção entre essa minha haste com o meu remo, né? Então, olha lá, eu subo a uma determinada temperatura, à medida que vai caindo, ele vai girando e vai gerando a quantidade de calor. Note que temos aqui o nosso termômetro que está medindo a temperatura dentro do nosso líquido, que é a água, né? Então, ele vai, levanta a broca, o que acontece com a temperatura? Ela vai e sobe até a temperatura do equivalente de calor que é o produzido por essa queda, na verdade. E através desta queda, ele pode obter várias medidas, né? Inclusive adaptar, né? Tipo como se fosse uma espécie constante para poder obter. Então, o valor obtido para esse experimento foi de 4,15 kJ por quilocaloria. No entanto, o valor mais preciso para o Joule é 4,186 kJ por quilocaloria. Então, temos aqui a transformação de energia, que foi convertida em energia cinética e, finalmente, em energia térmica. Bem, o trabalho realizado pela força-peso durante a descida do corpo e a variação da temperatura ocorrida na água podiam ser medidos, o que permitiu a Joule determinar a quantidade de calor equivalente a uma quantidade de energia mecânica. Ele deduziu que a unidade de quantidade de calor, a caloria, é igual a 4,186 unidades de energia mecânica, que é conhecido como Joule, né? Com base no resultado obtido por Joule, a teoria do calórico foi rejeitada, segundo se sabe, pelo fato de Lavoisier ser muito influente. Se um ambiente forem colocados vários objetos com temperaturas iniciais diferentes, após certo tempo, eles estarão em equilíbrio térmico entre si e com o ambiente, isto é, as temperaturas dos corpos que inicialmente estavam mais altas caem, enquanto as temperaturas dos corpos que estavam mais baixas sobem até a temperatura de equilíbrio. Por exemplo, vamos supor que você está viajando no Titanic. Imagine como é que são aquelas águas do Titanic, é muito gelada. Você imagine que se você cair naquele mar, né, a quantidade de calor que é sugada do teu corpo para fora vai ser muito grande e você irá morrer de inanição. A mesma coisa se eu pegar uma pessoa e jogar a pessoa dentro do vulcão. O que acontece? A temperatura do vulcão vai toda para dentro de você. Então, o que acontece? Ocorre essa energia em trânsito, né? Que vai do mais quente para o mais frio. E também tem a quantidade, que vamos ver mais adiante. Supondo que o oceano é muito frio e uma pessoa cai no oceano rapidamente, a temperatura do corpo dessa pessoa é drenado para o oceano, como nós vimos, né? Que eu falei anteriormente, pois o oceano é muito grande. Agora, se fosse o contrário, se essa pessoa for maior que o oceano, a temperatura será drenada do oceano para o corpo dessas pessoas, até se igualarem. O calor é simplesmente energia em trânsito. O que é calor? É energia em trânsito entre os corpos com temperaturas diferentes entre si. O que é calor? É energia em trânsito entre corpos com temperaturas diferentes entre si.
Vamos começar a introduzir algumas variáveis ou letras. As primeiras delas é a quantidade de calor trocada entre os corpos com temperaturas diferentes, que é a letra Q. A unidade no sistema internacional é o SI, que é o Sistema Internacional da Quantidade de Calor, medida em Joule. Entretanto, ainda está em pleno uso uma unidade da época da teoria do calórico, a caloria, o cal, né, que nós tivemos nas tabelas alimentares, né, quilocalorias de alimento, na verdade, e que por definição a quantidade de calor é 1 quilocaloria, é a elevação de 1 grama de água por 1 grau centígrado. Do experimento de Joule temos uma caloria é igual a 4,186 joule. Também é frequente o uso de uma unidade múltipla chamada quilocaloria, que é o cacau, que nós sempre observamos quando vamos comprar qualquer alimento, você vê lá a quantidade de calorias que tem no alimento que você vai consumir. Então, 1 quilocaloria, segundo nós vimos lá naquela mudança do chiqueirinho, né? Significa 10 elevado a 3 calorias. Ah, serve, professor, para caloria também? Serve. Serve se for quilômetro, quilograma, quilocaloria, tudo é a mesma coisa. Então, 1 quilocaloria equivale a 10 a 3 calorias, que é a unidade padrão que nós estamos medindo, né? Bem, agora o que nós vamos ver aqui? Vamos ver agora a troca de calor e a variação de temperatura, né? Vamos lá. Troca de calor e variação de temperatura. Geralmente, o significado de troca de calor é a variação de temperatura de um objeto quando lhe fornecemos ou retiramos energia térmica. Estamos lidando com a coisa chamada energia térmica, que segundo Lavoisier seria o calórico, não? Ou seja, quando aquecemos ou resfriamos. Mas do que dependem essas variações de temperatura? Vamos ver. Temos o calor específico. Imagine as seguintes situações. Vamos lá. Primeiro, temos duas panelas, uma de ferro e outra de vidro. Uma de ferro e outra de vidro, né? Contendo a mesma quantidade de água, num e no outro, né? São apoiadas em boca de fogões idênticos. Então, a boca tem o mesmo poder de chama, desse tem do lado de cá. Você acredita que haverá diferença de temperatura depois de um mesmo intervalo de tempo? Será que vai ter diferença entre o ferro e o vidro? Vamos ver a segunda, né? Segunda situação. Duas panelas idênticas contendo a mesma quantidade de água, mesma panela, mesma quantidade de água, né? São colocadas ao mesmo tempo em boca de fogões distintas, isto é, diferentes, com indicação. Uma está em nível alto, tá? Isso é botando muita quantidade de calor aqui dentro, que é muito gás, está aberto. E a outra com a indicação de baixo, isso está em fogo baixo, né? Você acredita que haverá diferença de tempo para ferver a água dessa panela em relação a essa? Vamos ainda ver o terceiro caso. No terceiro caso, temos duas panelas idênticas, uma contendo 1 litro de água, essa aqui está contendo 1 litro de água, e a outra contém a metade, que é meio litro de água, colocadas em bocas de fogões idênticas. Então, as bocas estão saindo o mesmo poder de chama. Você acredita que uma delas irá ferver primeiro que a outra? Então, nós temos o quê? De posse dessas três, né, explicações, bem como comparações sugeridas, mostra que a elevação de temperatura de um corpo depende, primeira situação, do material que é feito as panelas. Segunda situação, da quantidade de calor fornecida, né? Isso é a chama, a boca do fogo. Terceira situação, da quantidade de matéria
do corpo, isto é, a quantidade de água na panela. Observação: o mesmo vale para o resfriamento. Através dessas observações, há características que dependem do material ou da substância que é feito, o objeto denomina-se calor específico. Então, cada material produz o seu calor específico. Atenção! Quanto maior o calor específico, note, quanto maior a quantidade de calor específico, mais difícil é o aquecimento ou resfriamento desse material. Entenderam? Quanto maior o calor específico, mais difícil é o aquecimento ou resfriamento desse material ou substância. Ou seja, menor é a sua variação de temperatura quando recebe ou perde essa mesma quantidade de calor ou energia térmica. Podemos pensar que o calor específico é como uma medida da resistência de uma substância a mudar de temperatura quando troca de calor. Na primeira situação, a panela de ferro atinge uma temperatura mais elevada do que a do vidro. Por quê? O ferro tem menor calor específico que o vidro. Então logo definimos calor específico, que é o nosso Czinho, C pequeno, C minúsculo, como quantidade de calor necessário para variar de 1 grau centígrados 1 grama de substância. Então, se eu variar 1 grau centígrados em 1 grama de uma substância, a unidade de medida do calor específico mais comumente utilizada é o caloria por grau centígrados. Note só como é que é essa forma aqui, que matemática é representada por C, que é o nosso calor específico, é o nosso Q. O nosso Q é lido que é em calorias, sobre massa. A massa é lida que em grama sobre delta teta. Delta teta é minha variação de temperatura, que é lida em graus centígrados. Então, olha só. Então, temos que o nosso calor específico é igual a o nosso Q, que é a nossa quantidade, de energias sobre a massa vezes a variação do tempo. Então, vamos ver o que cada uma dessas coisas representa. Sendo, corta, então, nosso Q, vai ser igual a mc delta teta. Entendeu o que nós fizemos aqui? Nós apenas trouxemos o valor que estava aqui embaixo para cima. Então, ficou mc delta teta. Então, temos o quê? Que o meu C é igual a quê? Q sobre m delta teta, Então, passando para cima, ficou mc delta teta. Então, sendo o quê? Sendo C, nosso Czinho é o calor específico, O nosso Q aqui é a quantidade de calor trocada entre os corpos. M é a massa dos corpos, E o ΔT é a variação de temperatura, Logo, a partir dessa sentença, é possível concluir que a variação de temperatura de um corpo ao trocar certa quantidade de energia térmica depende do material que é constituído o corpo, calor específico de sua massa. Observe as informações abaixo. Note só, tendo aqui calor específico médio de algumas substâncias entre 0 graus centígrados e 100 graus centígrados, Fizemos isso aqui, Então temos o ouro. O ouro, olha só, o do ouro é bem baixinho, é 0,032. O cobre é 0,093, é um pouquinho maior. O ferro é 0,110. A areia, 0,200. O alumínio, 0,217. O gelo, 0,550. O álcool, 0,6. A água, 1. Então, note que quanto menor o meu valor de caloria, maior é a minha troca de temperatura. Quanto menor o meu calor específico, quanto maior, menor a minha troca de energia. Então, enquanto o calor específico é Czinho, e é uma grandeza associada ao material, à substância do que é constituído.
um corpo ou objeto, quer dizer, é o Czão. A capacidade térmica, calor específico, vamos ver a capacidade térmica. O calor específico é o Czinho. E a capacidade térmica de uma grandeza associada ao corpo, portanto, pode definir a capacidade térmica como Czão. Então, se você tem um C pequenininho, temos o calor específico. Se o C é Czão, é capacidade térmica do meu corpo. De um corpo com a quantidade de calor necessária para elevar ou diminuir a temperatura de um corpo de 1 grau centígrados. Então, temos Czinho, calor específico, e Czão, que é a capacidade térmica. Vamos ver a relação entre um e o outro. Então, temos aqui que o meu Czinho é igual a Q sobre o quê? Sobre o delta θ. Né? Czão, que é o meu capacidade térmica, Qzão. Falta o quê? Falta a massa aqui, verdade? Mas temos o que aqui? Logo, substituindo o Qzão, né? Com a equação anterior que nós fizemos lá atrás, que Q igual a mc delta θ. Então, temos o seguinte, meu Czão vai ser igual a quê? Q sobre meu delta θ, né? Vamos substituir o meu Qzão por esse valor aqui, né? mc delta θ. O que vamos fazer? Vamos cortar os meus delta θs. Então, vai ficar igual a quê? Qual é a minha conclusão? Logo, a equação da capacidade térmica será meu Czão vai ser igual a mczinho. Então, é essa a conclusão chegada nessa minha explicação. Ou seja, a capacidade térmica também pode ser expressa pelo produto entre a massa e o calor específico de um corpo. Então, na nossa próxima aula, nós veremos sobre calor e transformações de energia e troca de calor e calorímetro. Então, até a nossa próxima aula. Um grande abraço.